Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webcast da Centauro, onde discutiremos os resultados do terceiro trimestre de 2020. Aqui é o Pedro Zemel, CEO da Centauro. Estou aqui com o José Salazar, nosso CFO e IRO, e com Daniel Regensteiner, nosso diretor de tesouraria e de relações com investidores. Vamos separar nossa apresentação em 3 partes. Primeiro, contar sobre a retomada de nossas operações, depois comentaremos os resultados do trimestre e, por fim, seguiremos para o Q&A. As perguntas podem ser enviadas por essa plataforma de webcast e serão respondidas após a apresentação. Vou iniciar no slide 3 da apresentação. Esse trimestre, assim como o trimestre passado, começou de forma desafiadora e terminou de maneira bem melhor. Nossos indicadores financeiros e operacionais continuavam deprimidos no início do trimestre, com diversas lojas fechadas no início, deixando nossa operação de omnichannel incompleta. Além disso, as experiências nas lojas já reabertas sofreram limitações e os horários de funcionamento dos shoppings ainda estavam com restrições. Ao longo do trimestre, conforme mais lojas puderam ser reabertas e todas as modalidades do omnichannel foram reativadas, observamos uma rápida recuperação em nossas operações. Nossos indicadores evoluíram a cada semana, de forma que a partir de agosto já voltamos a apresentar EBITDA positivo, e em setembro nossa margem bruta foi de 47,3%, e em outubro crescemos a receita da companhia em 18% contra outubro de 2019. Podemos passar agora para o slide 4. Conseguimos manter o crescimento do canal digital em 3 dígitos. A reabertura de lojas nos permitiu voltar a oferecer uma experiência superior com a reativação de todas as modalidades omnichannel. Nosso NPS, retornando aos níveis pré-pandemia, mostra que nossos clientes percebem e valorizam esse nível de serviço. Além disso, após um período de contenção de capex para preservar caixa, voltamos a acelerar nossos investimentos. Expandimos nosso time de tecnologia e retomamos nosso plano de expansão de lojas G5, com a reforma de outras 6 lojas e inauguração de uma nova loja G5 na Avenida Paulista. Com mais de 2 mil metros quadrados, esse será um espaço para integrar a comunidade e promover o esporte. Agora, em novembro, também demos um passo para concluir essa transação com a Nike do Brasil, com a aprovação junto ao CADE. Os resultados do terceiro trimestre, que o Salazar vai apresentar na sequência, superaram nossas projeções para esse período de crise, graças à total dedicação de nosso time. Passo agora a palavra ao Salazar. Obrigado, Pedro, e bom dia a todos. Podemos seguir para o slide 5 da apresentação. Nesse trimestre e no ano anterior, tivemos alguns efeitos não recorrentes, tanto positivos quanto negativos. Em nosso release, apresentamos uma tabela explicando todos esses efeitos. Todas as explicações que vamos fazer nos próximos slides se referem aos resultados ajustados por esses efeitos não recorrentes e também excluindo os efeitos do IFRS 16. Iniciamos o trimestre com parte das lojas da companhia ainda fechadas, e com isso, nossa receita líquida consolidada reduziu 8,4% no trimestre e 22,4% no acumulado dos 9 meses. A receita de lojas teve queda de 30,7% no trimestre e de 41,9% no acumulado, o que é explicado principalmente pelas lojas que estavam fechadas devido ao Covid no início do trimestre, pela experimentação limitada de produtos nas lojas reabertas e pelo horário de funcionamento dos shoppings reduzidos. Quando analisamos o desempenho das lojas no conceito same-store sales, considerando apenas as lojas abertas, a queda foi de 25,6% no trimestre. Porém, esse valor já representa uma recuperação de 26,2 pontos percentuais quando comparados ao segundo trimestre. Continuamos observando uma recuperação, e as lojas físicas, ainda com redução no horário de funcionamento, atingiram same-store sales de 1,5% em outubro. A plataforma digital continuou crescendo, apresentando um aumento de 104,9% na receita líquida do trimestre e de 120,3% no GMV. A participação crescente do nosso aplicativo e a reativação de todas as modalidades omnichannel, graças à reabertura das lojas físicas, contribuíram para esse crescimento. Seguimos agora ao slide 6 para falar sobre lucro bruto e margem bruta. Reportamos um lucro bruto de R$ 247,9 milhões no trimestre e de R$ 577,8 milhões no acumulado em 9 meses, uma retração de 19,2% e
31,9%, respectivamente. A margem bruta atingiu 43,6% no trimestre e 44% no acumulado do ano, o que é explicado pelo aumento de markdown necessário para regular a idade do nosso estoque e para adequar nossos preços aos níveis de mercado que apresentavam estoques ainda elevados. Conseguimos normalizar nosso nível de estoque e, ao longo do trimestre, podemos iniciar um movimento gradual de recuperação de nossa margem bruta, principalmente nas lojas físicas, o que resultou em uma recuperação de 8,8 pontos percentuais, comparado à margem de 34,9% do segundo trimestre. Nos últimos 2 meses, continuamos esse movimento de recomposição de margem, o que nos permitiu atingir margem bruta de 47,3% em setembro e 49,3% em outubro, níveis já próximos da média histórica da companhia. Seguindo para o slide 7, temos nossas despesas operacionais. Houve um aumento nas despesas operacionais de 7,9% no trimestre e uma redução de 0,3% no acumulado do ano. No trimestre, com a retomada das atividades em loja, parte das ações de contenção de despesas realizadas no início da pandemia foram revertidas, e com isso ainda observamos uma desalavancagem operacional nas lojas, já que a redução de custos fixos foi inferior à queda da receita. Além disso, as despesas variáveis atreladas principalmente à plataforma digital acompanharam o crescimento das vendas no canal. Agora, no slide 8, temos o EBITDA ajustado de 1,4 milhão de reais no trimestre e de menos 78,3 milhões de reais no acumulado do ano, com uma margem de 0,3% e menos 6%, respectivamente. Como explicado nos slides anteriores, a queda em relação ao ano anterior é explicada pelos impactos da pandemia, mas compensada pela recuperação que tivemos no final do trimestre. Passando para o slide 9, temos nosso lucro líquido. Nosso lucro líquido do trimestre foi negativo em 15,2 milhões de reais, ante 43,9 milhões positivos no ano passado. No acumulado, nosso resultado foi negativo em 94 milhões de reais, ante 87,2 milhões de reais positivos em 2019. Apresentamos na parte inferior do slide detalhamento da reconciliação do nosso lucro líquido no trimestre, partindo do EBITDA reportado. Podemos passar agora para o slide 10. Mesmo com o EBITDA negativo, geramos caixa com as iniciativas tomadas para melhorar o capital de giro durante a pandemia. O fluxo de caixa operacional do trimestre foi positivo em 80 milhões de reais e o fluxo de caixa de atividade de investimento foi negativo em 44,5 milhões de reais, resultando em uma geração de caixa de 35,7 milhões de reais. Já o fluxo de caixa de financiamento foi positivo em 129 milhões de reais, reflexo das iniciativas para reforçar o caixa para a pandemia e para eventuais transações. Assim, terminamos o trimestre com uma posição de caixa de 1,5 bilhões de reais. Podemos passar para o slide 11. Nosso CAPEX no trimestre foi de 44,5 milhões de reais, um aumento de 5% em relação ao terceiro trimestre de 2019. O aumento dos nossos investimentos é explicado pela retomada dos projetos de reforma de lojas para o modelo G5, pelas novas contratações para reforçar nosso time de tecnologia e pelas reformas da nova sede do Grupo SBF e da sede da Santal. No acumulado do ano, tivemos um aumento de 27,3%, explicado também pelos investimentos em tecnologias e obras G5, que fizemos no primeiro trimestre do ano, e pelas reformas finalizadas no segundo semestre, quando aproveitamos o fechamento de lojas em razão da pandemia para concluir boa parte das reformas planejadas para o primeiro semestre de 2020. Abrimos agora para perguntas que podem ser enviadas diretamente na plataforma de webcast. Muito obrigado pela participação aqui no nosso call. Bom, a gente tem uma primeira pergunta do Alex Tanaka, da Alpha Key. Bom dia a todos. Tenho 2 perguntas. Poderiam detalhar mais sobre a expansão de lojas? Quantas lojas serão abertas por ano? Quantas reformas? Se a companhia pensa em ter formatos menores? 2. Pedro, você poderia comentar como está o ambiente competitivo e se o estoque está mais saudável? Obrigado pela pergunta, Alex. A gente não dá guidance, né, sobre número de lojas que a gente vai abrir, mas o que a gente pode falar é que a gente está bastante mais seguro com relação ao ambiente de mercado, com relação aos resultados que a gente vem tendo já nos últimos meses.
e voltou a acelerar as discussões para abertura e reforma de loja com bastante gás. Então, a gente está otimista com a nossa possibilidade de transformar e expandir metros quadrados, né? A gente abriu a loja da Paulista e a gente reformou algumas lojas que também têm bastante impacto. Mais uma daquelas que a gente reformou de uma loja menor para uma loja bem maior, por exemplo, no Shopping Del Rey, e estamos com um projeto no Shopping Rio Sul, por exemplo. Então, a gente está bastante empolgado, um projeto em reforma já, né, com tapume e tudo. Então, a gente está bastante empolgado com as nossas perspectivas aqui. Sobre o ambiente competitivo e o estoque, o estoque sim está mais saudável. A gente mirou sair dessa situação de venda típica com estoque saudável, e por isso que a gente sacrificou margem em trimestres anteriores, e a gente está vendo que a cada mês a margem melhora e a cada mês o estoque volta para níveis tão saudáveis quanto pré-pandemia. E agora a gente tem bastante conforto de que o nosso estoque está numa posição, no agregado, bastante saudável. Sobre o ambiente competitivo, o mercado é muito competitivo, sempre foi, e a gente tem competidores duros e competentes, e cada vez mais, né? Eu acho que o que cabe a nós aqui é trabalhar para satisfazer o nosso cliente e merecer o negócio deles no esporte. Então, o mercado segue bastante competitivo, mas entendendo que essa pergunta está atrelada a preços, a gente entende que à medida que as novas coleções chegam e os planejamentos começam a casar com o que efetivamente está acontecendo de venda, a gente vê as margens normalizando. No nosso caso, essa curva fechou bastante no terceiro trimestre, e segue fechando, de modo que a gente espera que num período não muito distante a gente volte a margens normais. Obrigado pela pergunta, Alex. Próxima pergunta é do Gabriel Simões, do Itaú BBA. Durante o processo de IPO, vocês discutiram várias iniciativas para reduzir o gap de margem entre os canais online e físico. Como estão caminhando essas iniciativas e como estão enxergando isso para 2021? Obrigado pela pergunta, Gabriel. A principal mensagem aqui é que a gente enxerga as coisas mais misturadas, tá? A gente separa para explicar e para dar clareza, mas a verdade é que a jornada do consumidor é fluida entre o digital e o físico. O que a gente discute sempre quando a gente apresenta os dados é onde é o último clique, né? Ou o último evento onde ocorreu a transação. Mas a verdade é que para uma transação acontecer numa loja, tem um investimento em digital importante que tem que ser feito, e para uma transação acontecer no digital, muitas vezes a loja é super importante, como a gente vê quando a gente abre lojas em cidades novas, o impacto que isso tem no digital. Então, considerando isso, a nossa visão é uma visão integrada, e a gente busca a rentabilidade da companhia, tá? Então, apesar de haverem características por conta de mix, mercado competitivo, etc., diferentes de margem bruta entre os canais, na última linha o que a gente persegue é uma margem integrada. E a gente continua bastante empenhado em ser eficiente no que a gente está construindo, no que a gente sabe fazer, no reme-reme do dia a dia, ao passo que a gente está cada vez mais disposto a investir para construir o novo. Tem mais uma do Gabriel, eu vou ler na sequência aqui. Com a recente aprovação do CAD e da aquisição da operação da Nike, vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre o que esperam como próximos passos? Além disso, dada a variação do câmbio no período, gostaria de saber se já tem algum update em relação ao valor da aquisição. Gabriel, obrigado de novo pela pergunta. O que falta aqui é organizar o closing, e a gente está aqui finalizando as nossas discussões para poder comunicar ao mercado, e aí eu acho que é melhor a gente comunicar
quando a gente tiver, comunicar todos os detalhes quando a gente tiver todos eles, tá certo? Então, mas o próximo passo aqui é organizar o fechamento da transação. A grande condição precedente que faltava era realmente a aprovação do CAD, e infelizmente ela ocorreu agora no mês de novembro. E aí, tão logo a gente tenha todos os detalhes, a gente informa de maneira ampla e restrita aqui, tá bom? Obrigado pela pergunta. Tem uma pergunta aqui do Felipe, do HSBC, sobre o deal com a Nike, pedindo para que a gente passe sobre o deal com a Nike. Podem passar um cronograma de integração das operações? Algum desafio que vale destacar para a gente que já está mapeado? A gente trabalhou ao longo desse ano, e como o processo de aprovação demorou mais do que o antecipado, a gente teve bastante tempo para se organizar para as integrações das operações. E a gente contou com o apoio de consultoria estratégica e com um time interno bastante dedicado e empenhado para que a gente pensasse em cada detalhe, tanto do ponto de vista de garantir que as coisas funcionem, quanto do ponto de vista de captura de valor. Apesar de entender que toda integração traz os seus desafios, a gente está bastante confortável de que a gente tem um ótimo plano. E o fato de que as empresas seguem os seus rumos separados, Nike e Centauro, né, e as eventuais unidades de negócio que a gente tenha, a gente entende que elas devem funcionar de maneira independente. Isso reduz bastante o esforço de integração, né? A integração é muito mais num elemento de back para garantir que, do ponto de vista de supply chain e tecnologia, as coisas funcionem de maneira integrada. O maior canal de valor aqui, e o que a gente tem que ficar bastante atento, e é onde a gente aposta muitas das nossas fichas, é a nossa capacidade de desenvolver o canal de Nike.com, usufruindo da infraestrutura operacional da Centauro. E a gente está com bastante esforço aqui para garantir que essa operação digital se desenvolva e possa aproveitar as sinergias de um para o outro. Acho que esse é um ponto bastante importante para a gente. Eu vou ler a próxima aqui, do Pedro Rocama Turim. M&A continua no radar? Pedro, obrigado pela pergunta. A gente analisa todas as oportunidades no mercado, né? E a gente entende que a gente quer construir um ecossistema de esporte, e cada vez mais a gente vai falar sobre isso. E a construção desse ecossistema envolve um esforço de atacar diferentes pedaços dele e de inovação. E a gente considera fazer isso da maneira que for mais relevante e mais interessante para a companhia. Isso pode ser através de inovação, e é claro que a gente avalia eventuais movimentos inorgânicos se fizerem sentido, né? O grande movimento inorgânico desse momento é o de Nike, e a gente está concentrado nisso. Bom, obrigado pela pergunta. A gente tem aqui Salazar falando aqui, a gente tem uma pergunta do Eric da Eleven. Bom dia a todos. Poderiam comentar um pouco sobre o avanço do projeto do RFID? Bom, Eric, obrigado pela pergunta. Já fez o projeto do RFID que a gente contratou tem 3 fases, tá certo? Primeira fase, contagem de estoque. Segunda fase, a ferramenta de busca na loja. E terceira fase, a ferramenta de recebimento na loja. A primeira fase de contagem de estoque na loja está completamente implementada em todas as lojas da Centauro. Aquela palavra bonita, né? Rolloutada para todas as empresas, e já faz parte da rotina da companhia. A gente agora, nesse momento, está fazendo o rollout da segunda fase, que é a procura, a busca na loja. Então, a gente acredita que isso também vai estar finalizado até o final do ano. E aí a gente vai entrar na última fase, que é o recebimento, né? Ou seja, o caminhão chegar e a gente fazer o recebimento com a RFID. A gente acredita que até o final do primeiro trimestre essa terceira fase está toda rolloutada, e aí essa primeira fase do projeto, com essas três ferramentas, né? Contagem de inventário, estoque, busca de mercadoria em loja e
recebimento vai estar concluída. A gente vai começar a medir os resultados de uma maneira mais estruturada, porque aí vai estar todas as lojas operando full essa fase do RFID, para aí a gente decidir os próximos passos do projeto. Então, até o primeiro trimestre do ano que vem, a gente está com o projeto de RFID, essa primeira fase, com essas 3 ferramentas completamente operacionais em todas as lojas da Centauro. Dando sequência, aqui tem uma pergunta do Lucas Ribeiro, da Saga Capital. Bom dia, gostaria de fazer 2 perguntas. Dá para imaginar que o e-commerce siga nesse ritmo com retorno à normalidade para lojas físicas que vocês deram abertura a partir de outubro? A pandemia pode ter afetado em algum grau a percepção da companhia acerca do grau de penetração de lojas, de shoppings, dentro do plano de expansão para os próximos anos? Obrigado. Então, a gente tem todas as lojas abertas desde setembro, né? A gente, entre março e agosto, teve pelo menos uma parte, ou a totalidade das nossas lojas fechadas, e desde setembro todas elas estão abertas, claro, exceção elas estão reformando, e eventos pontuais, mas, e a gente vê o e-commerce reagindo de maneira bastante importante, com um crescimento bastante relevante. A gente tem uma característica que eu acho que no momento que as lojas fecharam nos atrapalhou, mas agora que as lojas estão abertas nos ajuda, que é a integração entre os canais, né? A gente não pensa de maneira segregada entre e-commerce e loja física. A gente pensa de maneira conjunta. Então, as nossas lojas abertas são um impulsionador do e-commerce e o nosso e-commerce funcionando é um impulsionador das nossas lojas. Então, na medida em que as lojas voltam a operar, Click and Collect e Ship from Store voltam a operar em maior escala, e isso é um fator impulsionador para o e-commerce, né? E para nível de serviço, né? A gente voltou a apresentar NPS, satisfação de consumidores, no ritmo pré-pandemia, e durante os meses de crise isso não foi o caso. Então a gente segue vendo números bastante positivos no final do trimestre, mesmo com todas as lojas abertas, com relação ao crescimento do e-commerce. E sobre a nossa percepção de penetração de loja, dentro do plano de expansão, primeiro que a gente segue bastante confiante que o caminho para a companhia é um caminho de expansão nos 2 canais, né? Então a gente segue bastante confiante e trabalhando duro para continuar abrindo e reformando lojas. Não, a gente entende que shopping vai ser, no Brasil é um destino de entretenimento e de experiência, né? E os nossos parceiros de shopping fazem um ótimo trabalho para construir um ambiente assim, né? E a gente continua bastante confiante que esse será um destino muito relevante para a audiência que frequenta lojas e, portanto, para a Centauro. Dito isso, a gente abriu uma loja na rua, na Avenida Paulista, um lugar icônico na Paulista com a Pamplona, criando lá um centro de experiência, de esporte, e isso é muito alinhado com o que a gente quer construir, de ser o destino para o esporte, de ser um lugar que realmente conecta as pessoas num outro nível de profundidade na relação delas com o esporte. E a gente não descarta fazer mais inversões em rua, né? Mas não porque a gente tem alguma preocupação com shopping, sim, porque essa é uma oportunidade adicional. Obrigado pela pergunta, Lucas. Próxima pergunta aqui do Marcelo da Perfim. Existem mais lojas em análise para fechamento? Sobre Nike, o que pode falar de timeline da integração dos times e ativos? Marcelo, a gente faz uma análise de portfólio frequentemente, né, tentando ver como que as lojas estão performando e como é que a gente projeta, né, mas honestamente o nível de tração para fechamento de lojas é super baixo e raro, mas é evidente que às vezes tem lojas que ficam sem perspectiva e a gente eventualmente fecha, mas não, a gente não vê um volume importante aqui não. Nike eu acho que eu respondi anteriormente, que a gente trabalhou duro na integração, e aí então logo quando a gente tem a timeline e detalhes, a gente divide com todo o mercado.
Tem uma pergunta aqui do Damian Damar. Bom dia, Pedro. Poderia comentar um pouco sobre a saúde do supply chain global? Há algum impacto remanescente da desorganização da cadeia? Como estão vendo a questão do câmbio para os novos estoques? Obrigado pela pergunta, Damian. Então, acho que é inegável que teve uma desorganização globalmente, tanto porque tiveram fechamento de fábricas e descasamento entre produção e demanda. Por outro lado, também é inegável que a depressão de demanda e de vendas que a gente teve nos trimestres anteriores resolveu uma parte do problema e que a gente tem parceiros muito estruturados e muito organizados do outro lado, né? Quer dizer, o nosso ativo Centauro trabalha com parceiros bastante grandes, né, como as marcas esportivas globais e mesmo as nacionais, que são muito estruturadas para reagir a isso. Então, acho que quando a gente olha de uma maneira mais ampla, eu entendo que esses grupos são melhor organizados para reagir a esse desbalanceamento e reorganizar rápido, né? Então, enfim, acho que a resposta sim, teve alguma desorganização, mas a gente entende que toda ela está sendo rebalanceada e a gente está vendo isso nos números de crescimento que a gente está tendo. Mas em alguns pontos específicos, sem dúvida, vai resultar em alguma falta ou sobra, né? A questão do campo para os novos estoques, quer dizer, então, as marcas têm uma parte da produção que é importada, elas fizeram um trabalho grande de nacionalizar uma parte da produção e também tem bastante marcas nacionais, né? Então, não é a primeira vez que a Centauro sofre um choque de câmbio, que o Brasil sofre um choque de câmbio, e a gente nunca viu isso machucando os indicadores financeiros da companhia, né? As marcas estão avaliando, eventualmente, pelo aumento de custo, elas precisam aumentar preço no que é a produção global, mas novamente a gente já viveu isso muitas vezes na história da Centauro e nunca teve um impacto relevante para o resultado da companhia. Então, estamos acompanhando e reagindo, mas nada que preocupe especialmente. Vou para a próxima aqui, desculpa, a gente está só organizando aqui as perguntas, felizmente tem chegado bastante só organizando para a gente conseguir responder todas. Tem uma pergunta aqui do Thiago, da SPX. Bom dia, Pedro, Salazar, Daniel, tudo bem? Vocês poderiam comentar a performance de vendas e margens por segmento, esporte coletivo, futebol, lifestyle, performance? Obrigado, Thiago, pela pergunta. O que a gente tem visto ainda é futebol com mais dificuldade, né? E o futebol, pelo menos, voltou, né, a ser jogado, mas a ser jogado na televisão, mas ainda são esportes que estão tendo menos frequência de participação, né? Quer dizer, tem menos gente jogando futebol por ser um esporte coletivo de contato em função da pandemia. Então, essa é uma categoria que ainda sofre mais. E as outras indo muito bem, né? E as outras indo muito bem. Então, acho que a única que ainda sofre um pouco é futebol. E a gente lê isso como sendo, de fato, quer dizer, tem menos gente jogando futebol como um esporte. Mas as outras acho que estão performando de maneira bastante boa. A gente vê casual e roupa indo bem, acho que tem mais gente também se vestindo de maneira casual e as modalidades de corrida, etc., também voltando a um ritmo de crescimento bastante bom. Acho que o único ponto aqui ainda de atenção é o futebol e acho que a gente vai ter que viver com isso por um pouco mais de tempo. Próxima pergunta é da Mariana, da ZQuest. Qual a expectativa da companhia para a Black Friday? Você deve crescer em linha com o mercado ou tem oportunidade de ser mais? Obrigado pela pergunta. A gente consigo cravar uma resposta aqui sem dar um guidance, né? A gente se preparou e trabalhou muito duro para esse Black Friday com algumas coisas desde de investimentos em infraestrutura, e a gente vem fazendo um investimento bastante importante em tecnologia ao longo desse ano, em construção de equipe,
investimento em infraestrutura, investimento em produtizar a tecnologia. A gente tem um trabalho muito interessante sendo feito aqui, que se reflete também na nossa capacidade de ter um bom Black Friday, assim como o time comercial do e-commerce e o time do digital vem trabalhando muito duro. Então, a gente está preparado e bastante otimista para o evento e com uma expectativa bastante positiva, mas não consigo aqui cravar um número. A nossa ambição sempre como companhia, crescer mais que o mercado, né? A gente entende que tem muita oportunidade no mercado de esportes e que a gente está bem posicionado para ter um crescimento superior à média do mercado, e é isso que a gente ambiciona, né? Mas agora tem que baixar a cabeça e trabalhar. É um momento super importante para o varejo. É o meu 8º Black Friday aqui na Centauri e Natal, enfim, para quem gosta de varejo, essa é a hora mais gostosa. Então a gente está empolgado, animado e preparado para o evento. Thiago Bortolucci, da Goldman. Pessoal, bom dia. Vocês comentaram no release que estão retomando os investimentos em loja. O que devemos esperar para 2021? A pandemia poderia reduzir estruturalmente o capex médio por loja? Oi, Thiago. Obrigado pela pergunta. Acho que para 2021 que a gente pode esperar é a gente retomando o ritmo que a gente quis ter desde que a gente fez a IPO e de abertura e de reforma, né? A gente está acelerando os projetos aqui para que a gente possa abrir loja e reformar loja, porque esse é um ótimo investimento e super importante para a construção da nossa estratégia aqui, inclusive de digital. Eu não vejo nenhuma relação direta entre a pandemia e os custos de capex de loja. Acho que tem um movimento misto, sendo sincero, quer dizer, tem um movimento em função de aumento no custo por conta de custo de matéria-prima, de dólar, etc., ao mesmo tempo que o nosso time trabalha duro para compensar isso com projetos, né? Então a gente tem projetos de reforma pensados agora, é uma coisa que a gente trabalha há algum tempo. A gente tem uma versão light do ponto de vista de materiais da G5, que vai possibilitar com que a gente faça a reforma em lojas com potencial menor de venda, ainda tendo um retorno bastante bom. Então a gente trabalhou nisso, e acho que a partir de 2021 a gente vai começar a ver essa capacidade, essa condição da gente fazer reformas, projetos de reforma mais leves para eles caberem em lojas com menor venda. Uma pergunta aqui do Wagner, da Quantitas. Considerando que o início da pandemia o nível de NPS foi menor, melhorando após a reabertura das lojas, podem comentar como foi a recorrência dos consumidores nas compras online? Nível de serviço pior no início afetou a recorrência? Obrigado, Wagner, pela pergunta. A verdade é que não, por enquanto, e eu acho que o principal... Tiveram alguns fatores aqui para a queda do NPS, a loja foi mas um outro foi que, honestamente, a gente teve uma sobrecarga no saque, porque a gente fez eu fiz, na verdade, uma mensuração errada do time, sem esperar que o digital crescesse aquele tanto naquele momento. E aí faltou mesmo a nossa capacidade de responder. Então, o nosso nível de serviço não caiu de maneira relevante. O que caiu foi a nossa capacidade de responder para clientes que tiveram problemas, né? Para ficar claro, não tiveram mais clientes com problemas, né? Só que os clientes que tiveram problemas tiveram uma atenção aquém do que a gente ambiciona e do que eles merecem. E isso reflete diretamente no NPS. Isso também já foi corrigido, né? A gente retomou todos os nossos canais e fez um investimento bastante adequado aqui para voltar a operação para o nível normal. Então a gente não está vendo uma recorrência menor, a gente está vendo inclusive uma aquisição importante de clientes, tanto recentemente, tanto em loja como no site. A gente tem expandido a nossa capacidade de identificar clientes em loja, com projetos para identificar os clientes que compram e os que não compram. E no site, acho que o maior jeito de eu apresentar um fato aqui é que a gente tem 3 milhões de usuários ativos no nosso aplicativo, e isso
ordem de grandeza maior do que a gente tinha no ano passado, né? Então a gente está bastante otimista e até usando esse argumento para voltar na pergunta sobre o Black Friday, e acho que esse também vai ser um ativo que a gente vai ter para poder ter um Black Friday muito melhor que o do ano passado, né? A gente tem uma base de clientes no aplicativo muito maior, que a gente conhece muito mais. Obrigado pela pergunta, Wagner. Próxima pergunta aqui, Alex Tanaka da Alfaqui. Obrigado, Alex. Pedro, qual a estratégia da companhia sobre o Marketplace? O que eu deveria pensar no sortimento desse canal? A companhia tem a iniciativa de usar a loja Centauros como hub para os sellers. Obrigado pela pergunta. Acho que quando a gente pensa no negócio Centauro, o negócio Centauro deveria ser o destino para o esporte, né? A gente é um play de nicho e como tal, a gente tem que fazer um trabalho excelente nesse nicho. E para fazer esse trabalho e cumprir com as necessidades dos clientes, de todos eles, né? E no esporte, Marketplace é uma estratégia relevante. Então, o Marketplace serve para... a lógica é invertida, né? Quer dizer, primeiro a gente pensa o que o cliente precisa, e a gente constrói um sortimento, né? Para quem corre, para quem joga futebol, para quem caminha, para quem faz cada um dos esportes. E ao construir esse sortimento, a gente quer ter tudo, ter o cara, ter o barato, ter a novidade, e fazer uma curadoria mesmo de sortimento e de como a gente apresenta esses produtos. E aí o Marketplace cumpre uma estratégia fundamental, porque não dá para investir em estoque de tudo, e ele vem crescendo mais até do que um P, né? O Marketplace já representa 20% aproximadamente do GMV do dígito. Desculpa, 15% aproximadamente de GMV do dígito, desculpe, me corrigindo aqui. E a gente tem sim uma percepção de que a gente pode, o nosso valor agregado aqui para o Marketplace sendo nicho, competindo com o Marketplace, que honestamente tem um fluxo e uma audiência muito maior, é ser capaz de contextualizar aqueles clientes no esporte, né? E criar os contornos para eles se destacarem naquele ambiente, né? Quer dizer, a gente espera que um fabricante de um determinado esporte se sinta melhor representado na Centauro do que ele está num lugar que tem tudo, enfim, que está lá do lado de uma série de categorias não relacionadas. E nesse sentido a gente tem pensado sim em desenvolver estratégias de como entregar isso para esses sellers, que passa por Centauro Envios, que já está tomando um corpo razoável, com um percentual importante das vendas do Marketplace, usando os nossos contratos, ou sendo até entregues pelos nossos caminhões, e também pensando como é que a gente usa as lojas para destacar esses sellers. Então, acho que a direção é exatamente a que você indicou. Tem mais uma pergunta aqui do André Reis, da MFS, relativo ao incentivo fiscal, alguma previsão para a renovação do incentivo fiscal. Na verdade, André, esse ano foi um ano, vamos dizer assim, um pouco confuso, acho que para todo mundo, né? Para o setor público, setor privado, em função da pandemia. A gente não entrou em contato com o governo do estado de Minas para discutir esse assunto. Eles também estavam com uma agenda um pouco diferente nesse momento. O incentivo, do jeito que está regulado, vai até dezembro de 2022. A gente continua com a nossa tese de que o estado de Minas precisa do incentivo fiscal, principalmente no caso de não existir uma reforma tributária, e que o ano de 2021 vai ser o ano para a gente começar a falar sobre esse assunto com eles, tá bom? Obrigado. Evoluindo aqui, a pergunta do Felipe, do SBC. Como está o desempenho do online via parceria B2W? Podem passar uma atualização no Marketplace Centauro? Agradeceria se pudessem passar uma cor dos principais KPIs. Obrigado, Felipe, pela pergunta. A gente vem evoluindo bem a parceria com a B2W. A gente tem uma parceria dividida em duas partes, né? A gente tem uma parceria que é um site híbrido, que é um site da Centauro dentro da Americanas, com algumas marcas premium. E esse tem um fluxo menor.
e a gente tem uma parceria de uma série de produtos e marcas que estão integrados ao catálogo, e esse vai bem. Então esse Marketplace Salt representa um crescimento de volume importante, mas é a menor parte do volume do nosso digital, tá? A maior parte do disparado a nossa venda no digital, do nosso time V do digital vem do centauro.com.br, mas a gente entende que a parceria é super complementar e ótima, e a gente inclusive aposta que esse modelo de marketplace alto para determinadas categorias pode ser um modelo relevante para escoar volumes. Ainda tem um grupo de perguntas aqui, mas elas estão ficando um pouco mais sortidas, e aí a nossa sugestão é que a gente responda eventualmente alguma que a gente não tenha conseguido por e-mail. Agradeço muito as perguntas, e é ótimo poder ter um call com tantas perguntas boas. Então, obrigado a todo mundo que fez perguntas aqui. A gente vai encerrar, então, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas, reforçando que, eventualmente, se tem alguma que tenha escapado, a gente retorna, tá, para vocês através do RI. E, aliás, o time de RI segue à disposição para esclarecer outras dúvidas que possam surgir depois. Agora, nessa reta final do ano, o nosso foco e objetivo aqui é continuar trabalhando duro para oferecer a melhor experiência durante os eventos, Black Friday e Natal. E para encerrar, queria dizer que, graças à total dedicação do nosso time, a gente fechou o terceiro trimestre com as operações do Centauro fortalecidas, de volta ao crescimento e rentabilidade, com a transação com a Nike próximo de ser finalizado, com a aprovação do CAD, com uma forte posição de caixa, com geração de caixa nesses 2 trimestres tão desafiadores, e com uma posição de caixa bastante sólida. Então, preparados para os passos adicionais para construir o nosso ecossistema de esporte como Grupo SBF. Aliás, a partir do próximo call de resultados, eu espero me apresentar como CEO do Grupo SBF, a holding que é dona de 100% da Centauro, e então logo seja concluída da Nike do Brasil. É o começo de uma nova fase, e estamos muito empolgados com o potencial do que estamos construindo. É realmente só o começo. Agradeço a todos pela participação e pelo interesse no Grupo SBF em mais um trimestre. Tenham todos um bom dia e até a próxima.